Caros participantes, bem-vindos à aula de número 16 do curso Programador Java. Nesta aula, iremos concluir o código do programa usando a interface gráfica que iniciamos na aula anterior. Na sequência, vamos construir uma aplicação gráfica para auxiliar o usuário na análise de opções de financiamento. Na aula anterior, configuramos apenas a aparência de cada um dos componentes que incluímos ao JFrame do programa Tabuada do Número. Agora vamos adicionar o código de resposta ao evento de clique no botão de igual. Pronto! O último passo é fazer o código de resposta ao evento. No menu de contexto do botão, escolha Events, Action e Action Perform. Você poderá apenas editar as linhas em branco. As linhas cinzas são protegidas contra alteração. Observe o código aqui incluído. Na primeira linha, o método getSelectedItem, chamado em this.jcNúmeros, o componente do combo box, recupera a opção de número selecionada pelo usuário. Veja que essa opção deve ser convertida para string, com esse casting. Isso é necessário, dado que o método getSelectedItem retorna um tipo diferente de string, o tipo object. O retorno é levado para a variável numString. Para converter de string para inteiro, definimos a variável num e convertemos numString utilizando integer.valueOf. Observe o código que gera a tabuada, na variável msg tabuada. Após ele, resta agora alterar a propriedade text da área de texto de jt tabuada. Isso é feito chamando o método setText e passando a mensagem a ser exibida na nossa área de texto. Veja como podemos alterar as propriedades de um componente diretamente no código. Dê uma olhada no código gerado pela ferramenta. Veja também que o método main foi automaticamente gerado. Isso significa que temos uma classe executável. Vamos testar nossa aplicação? Basta executar, lembrando do Shift F6. Vamos definir o método proposto que chamamos de geraTabuada. Ele será responsável por calcular a mensagem da tabuada exibida nessa caixa de texto. Veja o retorno do método, do tipo string. Tendo o método, podemos apagar as linhas de código do Action Perform e atribuir o retorno à variável msg tabuada. Para voltar à visão de desenho, basta clicar na aba Design. Para testar, executamos novamente.
Vamos ao exemplo número 2. Esse programa dará suporte ao usuário para que ele possa analisar diferentes propostas de financiamento. Observe a janela gráfica que iremos construir com o GuiBuilder. O usuário deverá informar os dados da proposta, como a descrição do bem e cada opção de financiamento em uma linha da tabela, incluindo o valor a financiar do bem, a taxa de juros e o número de prestações. Ao pressionar o botão Calcular, o programa deverá calcular e preencher a coluna montante da tabela para cada proposta. Ao clicar as caixas de verificação menor prazo e menor montante, o código também vai calcular e exibir esses dados na caixa de texto ao lado. Veja os componentes que serão utilizados. JLabel, para este rótulo textual. JTextField, para cada um desses campos de texto em uma linha. JTable, para a tabela dos dados das propostas. JButton, para o botão de cálculo do valor montante. E JCheckbox, para as duas caixas de verificação, que, se marcadas, disparam eventos de ação para exibir a resposta nos campos de texto ao lado. Crie um projeto no NetBeans, categoria Java with Ant, e desenhe essa janela. Observe cada componente na paleta. O JLabel define um rótulo. Arraste para a janela, clique 2 vezes sobre ele e altere o texto do rótulo, que já vem preenchido com o nome da variável. Digite descrição do bem. O JTextField é um campo para entrada de texto de uma linha. Arraste para a janela, clique com o botão direito do mouse e escolha Edit Text. Apague o texto previamente preenchido, pois estes campos ficarão em branco. Verifique onde está o componente JTable na paleta. Clique e arraste para incluí-lo à janela gráfica. Por último, arraste as duas caixas de verificação. Para alterar o rótulo, abra o menu de contexto, escolha Edit Text e digite menor prazo e menor montante. Agora, pause o vídeo e complete seu desenho. Na próxima aula, vamos configurar a aparência e o comportamento dos componentes aqui exibidos.